Sim, é isso mesmo que você acabou de ler. A África é um país. Eu posso dar esse conceito por vários motivos. Porque existe muito povo da Europa, as Américas, a Ásia, que não sabe realmente como é que está constituído o continente africano. Quais são os países que compõem este continente? E muitos deles desconhecem a origem de alguns povos africanos. A África, para quem não sabe, é um dos continentes que compõem o globo terrestre, constituído por 54 países. O mesmo continente africano tem alguma subdivisão, que é a África Branca e a África Negra. A África Branca é uma porção do norte de África, constituído maioritariamente por povo branco, nomeadamente países como Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, Saara Ocidental, são esses países que compõem a África Branca. Por outro lado, existe a África Negra, que é composto por 47 países que maioritariamente são negros, onde Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros países da língua portuguesa se encontram. E qual é o motivo que eu posso assim apresentar para vocês e dizer que a África para muitos é considerado um país? O fenômeno guerra. Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial e algumas guerras civis que aconteceram de uma forma ou de outra destruturaram o continente africano e, consequentemente, muitos povos acabaram por se deslocar de África, acabando assim por construir cidades e países desenvolvidos na Europa e nas Américas. E a África ficou um continente completamente esquecido por conta da guerra, principalmente as guerras civis que teve após as colonizações. O fenômeno colonização é um dos fenômenos, dos aspectos que torna a África considerando-se assim um país. Porque muitas das vezes quando é citado África, e esta coisa vamos falar mais daqui a frente no vídeo, um determinado país em notícias ou em alguma cadeia televisiva ou em opiniões, a África é generalizado, colocando assim a África como sendo um único país e não separando as coisas, tanto as coisas boas como as coisas negativas. De uma forma ou de outra, muitos africanos e o próprio continente africano é um dos continentes que mais sofre discriminação. Muitas das vezes, esses problemas de discriminação têm centralizado muito a África. O problema pode ser para um país, mas acabam por generalizar o continente por completo. Por este motivo que eu digo que, para muitos, a África é considerado um país. Muitas das vezes, quando em África ou em um país africano tem um problema, podemos dar como exemplo econômico, uma guerra civil, as notícias internacionais não colocam no epicentro da notícia aquele país que encontra-se aquele problema, mas acabam por generalizando primeiramente o continente africano. A África não é fome, a África não é desgraça, a África não é guerra. Sim, existem alguns países que apresentam ainda esses problemas de guerra, fome, atraso social e tudo mais. Não é generalizado em toda a África. Existem alguns aspectos sociais, econômicos, que a África já é desenvolvida. Existe país africano que encontra-se num nível econômico alto, existe país africano que está num nível político alto, um nível de desenvolvimento social também alto. Mas alguns problemas que encontra-se em alguns países e acabam, por exemplo, generalizar para todos os países africanos. Um exemplo prático. Existe uma guerra civil lá no Congo Democrático. E muitas das vezes os noticiários que têm apresentado esse assunto lá na mídia internacional acabam por generalizar guerra na África. Este problema acaba por passar uma informação de que a África é sim considerado um país para muitas pessoas do Ocidente. Eu já tive contato com vários estrangeiros por intermédio da internet e eles desconheciam realmente a existência de Angola. Eles realmente só sabiam que existe África. E como é que eles têm noção de que a África existe? Por um simples motivo. A África é apresentada fora do país como o continente ou o país da fauna, da flora e algumas belezas naturais que a África realmente tem. E muitas dessas pessoas acabam simplesmente por conhecer a África nesses aspectos, como sendo um local onde você encontra leões, elefantes, onças, mas desconhecem a existência de alguns outros pontos que só em África encontram-se. E só de apresentar estas belezas e dizer que isso se encontra em África. E é uma ilha chamada Seychelles. É uma das ilhas separadas aqui em África que encontra-se no nosso continente e as belezas naturais. E é um povo realmente muito cultural. Lá na ilha Seychelles fala-se 3 línguas: o inglês, o francês, o crioulo Seychelles. É um povo realmente muito abraçador e cultural e que no seu país, o seu maior fonte de rendimento é o turismo. Muitas pessoas têm esse desconhecimento da existência de alguns pontos em África que pode ser atração mundial. E também nós não culpamos totalmente essas pessoas do Ocidente por falta de conhecimento, mas nós colocamos esse ponto através dos governantes de alguns países africanos que não expandem aquilo que é a imagem real do continente africano, porque nós angolanos somos olhados de uma forma diferente para a pessoa do Ocidente, como sendo um povo pobre, humilde. Realmente nós apresentamos algumas dificuldades, mas na realidade não é isso que vocês pensam. A África não é
um país. A África é um continente, tem países dentro da África que podem realmente se apresentar a nível mundial. Deixem isso de generalizar problemas, generalizar pobreza, generalizar dificuldade que um país apresenta e colocar em África. Então, pessoal, espero ter ajudado você que tem uma dúvida sobre África, sobre Angola. Este foi o vídeo aqui no canal. Deixe o teu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, assim você não vai perder outros vídeos que estão a vir aqui pro canal. Me siga lá no Instagram, o link está na descrição e no primeiro comentário a fixar. Gostaria de mandar um abraço para quem gostou desse vídeo, para quem não me conhece, sou Adolfo Jonas. E este foi mais um conteúdo aqui no meu canal e falou!